O CEFORC, Centro de Informação e Organização Comunitária, tem a satisfação de apresentar a todos e todas a Até a Distância. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Oi pessoal, como vai? Tudo bem? Estamos aqui novamente, para dar prosseguimento a mais uma aula sobre recomendação de adubação. Bom, na aula anterior eu disse para vocês que nós iríamos trabalhar algumas culturas inicialmente com aulas de recomendação de adubação. Falei a princípio que iríamos trabalhamos, a primeira aula com milho, mas havia uma proposta de trabalharmos também com feijão, algodão e sorgo, certo? E posteriormente trabalharíamos com tuberosas, que é mandioca, batata doce e em seguida frutíferas, tá? Mas olha só, é interessante que se vocês puderem, ou eu até recomendo isso, que em casa vocês façam alguns exercícios de fixação para poder verificar, para poder ajudar na fixação do tema, que será de extrema importância para o desenvolvimento profissional de vocês como técnicos em agropecuária, tá? Eu sugiro a vocês o estudo de duas literaturas. Veja bem. Eu sugiro a vocês o estudo dessa literatura aqui. Opa, cadê ela? Aqui, ó. Essa literatura que se chama Guia de Interpretação de Análise de Solo. Opa, só um minutinho. Continuando, então eu sugiro que vocês estudem essa literatura aqui, ó. Guia de Interpretação de Análise de Solo e Foliar, certo? É uma literatura muito interessante para vocês que estão aí querendo dedicar a essa ciência, que é de suma importância para a implantação de qualquer empreendimento agropecuário, tá bom? Essa é uma publicação do INCAPé, do Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural, muito boa, diga-se de passagem, e foi escrita pelo Luiz Carlos Presotti e André Guarsoni, certo? Então, eu sugiro que vocês estudem aí essa literatura para poder se interarem mais deste importante tema, que é a interpretação de análise de solo e interpretação de análise foliar. Nós vamos entrar depois falar um pouco sobre coleta de folhas para análise foliar, mas vamos primeiro concluir este tema, que é a interpretação de resultados de análise de solo e recomendação de adubação, tá bom? Vamos lá. Bom, eu sugiro também, a princípio, que se vocês puderem, aproveite agora
nós temos algumas tabelas que nos ajudam na interpretação de resultado de análise de solo e que nos ajuda também na recomendação de adubação. Eu sugiro que neste momento, agora, vocês deem uma pausa no vídeo e façam o print das telas que eu vou mostrar agora, de agora para frente. Bom, vou dar um tempinho, essa é a primeira tela. Dê um pause no vídeo, faça um print da sua tela de computador e copie numa pasta a imagem que vocês estão vendo aí. Vamos lá? O próximo print que eu sugiro que vocês façam é desta outra tela, que vai ser de extrema importância para vocês. Fecha aqui. Faça um print também dessa tela, certo? Copie como imagem numa pasta para que servir de material de consulta para vocês. Vamos lá? Tá bom? E agora, faça um print também desta outra tela, que também será de extrema importância para vocês nesse trabalho aí de recomendação de adubação. Vamos lá? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vocês fizeram aí o print, né? Tá tudo ok, tudo belezinha. Desculpa aí pelas pequenas pausas aí nas falas, mas vamos lá. Olha só, vamos agora para, de fato, a aula de interpretação de resultado para a parte de recomendação de adubação. Eu só vou dar uma minimizada aqui nessa tela, nessa parte aqui que ela está muito grande, para que nós possamos trabalhar, tá ok? Bom, vamos lá. Na aula anterior, né, nós fizemos uma pequena orientação com vocês. Aumentar um pouquinho só a janela aqui da imagem. Pronto. Na aula anterior, nós mostramos para vocês um modelo de resultado de análise de solo e explicamos sobre quais os elementos químicos que estão presentes no nosso solo. Show. Dá só uma. Pronto. E falamos sobre quais os elementos químicos que estão presentes no nosso solo. Falamos dos macronutrientes primários, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Dos macronutrientes secundários, que são cálcio, magnésio e enxofre. E dos micronutrientes, que são cobre, manganês, molibdênio, boro, zinco, cobalto e ferro. Sendo estes os nutrientes, quando se fala de nutrição de plantas, sendo estes os nutrientes mais importantes para qualquer cultura. Tá bom? Lógico, algumas culturas vão demandar em maior quantidade um determinado tipo de nutriente e outras culturas vão demandar outro tipo de nutriente em maior quantidade. Mas todos são de extrema importância para o bom desenvolvimento das culturas. Ok? E outra coisinha que tem que ser frisada também é que dependendo do estágio fisiológico da cultura, né, do estágio fenológico da cultura, desenvolvimento, isto é, do desenvolvimento, da fase em que ela se encontra, ela vai demandar um nutriente mais do que o outro, certo? Vamos lá. Falamos também sobre o caso do potássio, que em algumas análises de solo, o potássio vem em miligrama por decímetro cúbico. No caso em outros laboratórios informam o potássio no sistema de medida de centimol/C por decímetro cúbico. Só para vocês terem ideia, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro de solo, sendo a relação massa-volume equivalente a 1:1, tá bom? E aí nós falamos também sobre a forma de transformar o potássio em miligrama por decímetro cúbico para centimol/C por decímetro cúbico, que é, no caso da transformação do potássio
de miligrama para decímetro cúbico para centimol C por decímetro cúbico, é só dividir por 390. E de centimol C para miligrama por decímetro cúbico, é só multiplicar por 390, tá bom? Então, fizemos uma aula em relação ao milho, só que hoje nós vamos trabalhar com uma cultura um pouquinho mais exigente, que é o feijão, o nosso famoso feijão de cada dia da dupla mais famosa do Brasil, o arroz com feijão, tá? Vamos lá. Eu acabei esquecendo de, na aula anterior, falar para vocês sobre a importância de já deixar registrado no papel à parte a interpretação dos resultados de análise quanto à quantidade de nutriente disponível, que são classificados em baixo, médio, alto ou bom. Para isso, por isso que eu pedi anteriormente, agora há pouco, que vocês fizessem um print da tela anterior. Bom, só para vocês terem uma ideia, vamos lá. Nós temos aqui um boletim padrão de resultado de análise de solo, que é um boletim padrão da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. É interessante que vocês façam anotações, certo? Para informar quais são os nutrientes e informar a condição desse nutriente, a composição, a quantidade desse nutriente, interpretar ele na análise de solo. Vamos supor, por exemplo, o pH do meu solo, deste solo analisado, está aqui em valor 5. E vamos agora fazer uma analogia, anotar no papel à parte. Estou aqui, anotando no meu caderninho, pH do meu solo, pH 5, tá? Vamos lá. O meu fósforo, ele está com 4 miligramas por decímetro cúbico de solo. O meu fósforo, P, é igual a 4 miligramas por decímetro cúbico. Para interpretar a quantidade de fósforo, eu preciso interpretar também o percentual de argila que eu tenho no solo. Então, nesse caso, eu tenho aqui um solo com 250, 250 gramas por quilo. Olha só, isto equivale o quê? A 25%, a um teor de argila de 25%. Alguns laboratórios de análise de solo indicam essa situação. Às vezes vai indicar em percentual mesmo. Porém, alguns, igual o caso da UESB, vai indicar em grama por quilo, certo? Então, 250 gramas de argila em 1 quilo, que está aqui, composição granulométrica, TFSA, grama por quilo. Se minha argila, se eu tenho 250 gramas por quilo de solo, basta eu pegar, excluo, certo? Basta eu pegar e dividir isso por 10. 250 por 10 vai ser igual a 25%, tá bom? Isso vale para todos os outros componentes analisados, nesse caso aqui, na análise de solo. Então, vou ter o quê? Minha argila no solo é igual a 25%, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Acabei mudando aqui, deixa eu só desfazer. Vamos lá. O meu potássio, ele está em centimol C por decímetro cúbico. Então, eu tenho aqui, potássio, eu tenho ele 0,24 centimol C por decímetro cúbico, tá? O meu cálcio está igual a 0,8 centimol C por decímetro cúbico. Meu magnésio, Mg, igual 0,7 centimol C por decímetro cúbico. O meu alumínio, eu tenho Al 1,1 centimol C por decímetro cúbico. A minha soma de bases, eu não vou entrar nessa parte aqui que não vai interessar essas informações para mim.
não serão tão relevantes aqui na forma que eu vou utilizar. Mas o meu T, o que é o T? A capacidade de troca catiônica, que é a capacidade que o solo tem de ceder nutrientes para as plantas, que em algumas análises de solo vem representado pela letra T maiúsculo e em outras vem representado pela sigla CTC, todo em maiúsculo. Então, o meu T no solo, que é igual a CTC, o meu T no solo está em 5,1 centimol-C por decímetro cúbico. E o meu V? Esse V representa de fato o quê? Esse V representa a saturação de bases do solo. Quer dizer o quê? O percentual do solo que está saturado com bases de nutrientes, de elementos importantes para o desenvolvimento ou importante de alguma forma no desenvolvimento de uma grande variedade de culturas, certo? Esse valor V, ele representa o que? A capacidade, o percentual de nutrientes que o solo tem capacidade de ceder para as plantas. Então, no meu caso aqui, o meu V está em 34%, tá? Então, o meu V é igual a 34%. Bom, o meu M é a minha saturação por alumínio. Olha só, esse valor é interessante quando eu vou usar um outro método específico para a recomendação de calagem. O que não é o nosso caso, que nós usamos uma equação diferente, tá bom? E eu tenho a minha matéria orgânica, grama por decímetro cúbico, que equivale a grama por litro de solo, ou por quilo, que foi uma forma, e eu já orientei vocês na aula passada, como transformar isso em nitrogênio, em estoque de nitrogênio no solo, e como transformar isso, e como fazer a equação para informar a quantidade de nitrogênio que será disponibilizada para a cultura anualmente, considerando a matéria orgânica do solo, tá bom? Já falei isso na aula anterior. Mas aqui, minha MO, matéria orgânica, igual a 13 gramas por decímetro cúbico, que é igual a 1,3%. Só dividir por 10. Aí vocês vão achar, só pegar esse valor, dividir por 10, vocês vão achar o valor em percentual, tá? Já falei isso anteriormente, eu mostrei as equações que informam isso. Bom, vamos agora para a minha condição em micronutrientes. A informação de micronutrientes aqui está me fazendo falta um elemento muito importante, que é o boro. Nesse caso dessa análise de solo da UESB, eles não estão me informando a quantidade de boro disponível no solo, que para mim é um elemento muito importante, talvez dos micronutrientes um dos mais importantes. Mas, caso vocês utilizem resultado de amostra de solo de outro laboratório, certamente vai informar o boro disponível no solo. Mas vamos trabalhar aqui. O meu cobre, eu tenho quanto de cobre? Eu tenho 2,62 miligrama por decímetro cúbico de solo. Manganês, Mn, eu tenho 4,12, certo? Miligrama por decímetro cúbico. O meu zinco, eu tenho 8,03 miligrama por decímetro cúbico. E eu tenho o ferro, nesse caso, representado pela nomenclatura Fe, que é 29,37 miligrama por decímetro cúbico. Tá bom? Prontinho, tudo anotado no papel. E agora é só proceder às informações de recomendação de adubação. Tá bom? Vamos lá. Desculpa. Bom, vamos lá. Na nossa aula. Vamos lá na nossa aula. Bom, pessoal, então vamos lá. Segue aqui, então, uma tabela para interpretação, para a gente poder interpretar e verificar a condição desse solo quanto à quantidade de nutrientes
dissolvido nesta solução de sólido, tá bom? Vamos lá. Então, tem o que? O meu pH, na análise de solo, me informou o quê? Que meu pH em água está em 5. Vamos lá embaixo, naquela planilha que eu acabei de mostrar para vocês. Olha ela aqui. Vou subir com ela um pouquinho, para ela ficar mais prontinho. Olha ela aqui. Isso quer dizer o quê? Vamos verificar então o pH. Nós temos aqui duas tabelas, uma de classificação química e uma de classificação agronômica. Para nós, nos interessa estudar, nesse caso, a classificação agronômica destes elementos presentes no solo. Vamos lá. No meu caso, pH muito baixo, ou seja, abaixo de 4,5, é considerado pH muito baixo, tá? No caso, um pH entre 4,5 e 5,4 é considerado baixo, tá? Um pH entre 5,5 e 6 é considerado bom. Entre 6,1 e 7 é considerado alto. E acima de 7 é considerado muito alto, certo? Lembrando que no pH neutro, no pH 7, o solo encontra-se com pH neutro, ou seja, ele não é alcalino e nem é ácido. Abaixo de 7 é considerado solo ácido. Acima de 7 é considerado solo alcalino. Lembrando que a maioria das culturas, elas se desenvolvem bem no meio, entre pH mais ou menos aí, entre 5,5 e 6,5, tá? Vamos lá então. Então, no meu caso, o meu solo, ele apresenta pH de 5, certo? Então, nós estamos nessa faixa aqui, ó. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu pH é baixo, certo? Que no caso aqui, entre 4,5 e 5,4 é baixo. Então, nós vamos lá e vamos registrar o meu pH. Opa, cadê? Vamos lá. Então, meu pH 5 é considerado pH baixo. Opa, isso, baixo. Vamos agora para a interpretação do fósforo no solo. No meu caso, eu tenho um fósforo em 4 mg por decímetro cúbico num solo com 25% de argila. Vamos lá agora para a interpretação de fósforo. No meu caso, nós temos aqui, ó, fósforo, classes de interpretação da disponibilidade de fósforo de acordo com o teor de argila do solo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, fósforo, né? O sistema de medida, miligrama por decímetro cúbico, semelhante ao sistema de medida informado no boletim de análise de solo. E o meu fósforo, ele está em 4 miligramas por decímetro cúbico, conforme a análise. Então, eu venho aqui, ó, características físicas do solo. Argila, percentual. O meu solo, como vocês viram lá, ele tem 25% da argila. Então, ele se enquadra aqui nessa fase, ó, entre 15% e 35%, tá? E aqui me diz o quê? E o meu fósforo, ele está numa faixa de 4 miligramas por decímetro cúbico. Então, o que é que me diz aqui? Que com solo com 15% a 35% de argila, que é o meu caso, que ali eu tenho um solo com 25%. Se eu tiver um pH menor ou igual a 6,6 mg por decímetro cúbico, o meu fósforo é considerado muito baixo. Então, como eu tenho 4 mg por decímetro cúbico, estou abaixo de 6. Então, meu fósforo, ele vai ser muito... Deixa eu colocar aqui. Meu fósforo, ele vai ser muito baixo. Tá? Vamos agora para o meu potássio. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um potássio com 0,24 centimol-C por decímetro cúbico, né? Vamos lá embaixo agora verificar. Olha aqui meu potássio. Opa, eu coloquei talicou. Desculpa, foi erro aqui. Então, tem um potássio com 0,24 centimol-C por decímetro cúbico.
Então, vamos olhar lá embaixo para ver como está o meu potássio. Aqui diz o quê? Potássio, categorias de acordo com o teu GAG. Aqui eu tenho agora a disponibilidade de potássio. Vamos lá. Então, lá diz o quê? Que caso... Então, aqui eu tenho dois sistemas de medida apresentados. Eu tenho a informação do potássio em miligrama por decímetro cúbico e do potássio disponível em centimol-C por decímetro cúbico. O meu potássio ele está na faixa de 0,24 centimol-C por decímetro cúbico. Então, estou nessa fase aqui, ó. E aqui diz o quê? Caso o meu potássio esteja na faixa de 0,19 a 0,30 centimol-C por decímetro cúbico, o meu potássio é considerado bom. Ou seja, o meu está em 0,24 centimol-C por decímetro cúbico. E como aqui diz, entre 0,19 e 0,30 é considerado bom. No meu caso, a minha quantidade de potássio na solução do solo é considerado boa. Vamos lá, potássio, prontinho, bom, tá? Estou bem de potássio. Meu cálcio. Vamos agora falar sobre o meu cálcio. Centimol-C por decímetro cúbico, também. Olha só, vamos dar uma olhadinha. Meu cálcio, opa, cálcio, carbono, material, cálcio trocado, tá aqui. Classes de interpretação de fertilidade de solo para matéria orgânica para o complexo de troca catiônica. São cargas negativas do solo. Cátion, carga negativa. Ânion, carga positiva. Opa, é isso? Sim, creio eu que seja. Bom, mas vamos lá. Cálcio trocável no solo. Capacidade de troca catiônica. Então, eu tenho o quê? Né? Vamos lá. Eu tenho quanto de cálcio aqui no meu solo? Eu tenho... Bom, então, eu acabei cometendo um equívoco aqui. Desculpa, cometi esse equívoco. Então, cátion, classe de interpretação de fertilidade de solo para matéria orgânica e para complexo de troca catiônica. O cátion é carga positiva. Ânion, sim, que é carga negativa. Tá? Vamos lá. Então, quanto é que está meu cálcio? Vamos verificar lá. O meu cálcio lá em cima. Opa, vamos verificar. Meu cálcio está em 0,8 centimol-C por decímetro cúbico. E aqui diz o quê? Que caso o meu solo, aqui ó, cálcio trocado, tá? Que caso o meu solo esteja entre 0,41, caso o meu cálcio do solo apresente dados de 0,41 a 1,2 centimol-C por decímetro cúbico, este meu solo é considerado, essa quantidade de cálcio no solo é considerada baixa, tá bom? Então, vamos colocar lá, o meu cálcio está baixo. Opa, pronto. Vamos agora para a interpretação do magnésio. Então, meu magnésio, ele tem 0,7 centimol-C por decímetro cúbico. Vamos ver em que condição encontra meu magnésio. Bom, cálcio, matéria magnésio trocado. Centimol-C por decímetro cúbico. Então, aqui diz o quê? Que caso o meu magnésio, tá? Meu magnésio lá apresenta dado de 0,7. Caso o meu magnésio apresente entre 0,46 ou 0,4 e 0,9 centimol-C por decímetro cúbico, essa quantidade de magnésio é considerada média. Como o meu apresenta dado de 0,7 centimol-C por decímetro cúbico, então meu magnésio está médio. Meu magnésio no solo está médio. Vamos lá. Magnésio. Opa. Médio. Vamos lá. Voltando agora para o alumínio trivalente, que é um elemento tóxico, muito importante. Que, inclusive, o nosso calcário, ele é extremamente importante para neutralizar esse alumínio no solo. Vamos lá. O meu alumínio, eu tenho 1,1, né? 1,1 centimol-C por decímetro cúbico.
Vamos para a interpretação de alumínio. E o que é que diz aqui minha tabela? Carbono, matéria orgânica, acidez trocável, que está aqui, ó, que é a acidez trocável, alumínio trivalente, ó, ele aqui, ó, tá? Centimol C por decímetro cúbico. Então, eu tenho 1,1. E aqui nessa tabela informa o seguinte, como diz o ditado, se eu tiver com 1,01 a 2 centimol C por decímetro cúbico de alumínio no solo, isso quer dizer que o meu alumínio é bom. Olha, eu acho que aqui caberia mais que o meu alumínio é alto, porque quanto mais alumínio no solo eu tenho, mais vou ter problema para incorporação. Essa tabela está um pouquinho equivocada. Foi uma tabela que eu puxei e tal, mas está um pouquinho equivocada. Mas não tem problema. Então, meu alumínio, 1,1 centimol C por decímetro cúbico, tá? Então, ele quer dizer o quê? Na caso da tabela que é alumínio bom. Mas esse é um dado que não vai importar muito para a gente, porque a metodologia que vamos utilizar para a recomendação de aplicação de calcário será outra, tá? Vamos agora para outros elementos. Como está a minha capacidade de troca catiônica, que é representada nesse caso aqui, pode vir representada pela letra T maiúscula ou pela sigla CTC, certo? Nesse caso, o meu solo, ele está com CTC em 5,1 centimol C por decímetro cúbico. Vamos lá embaixo, CTC do solo, CTC efetiva. No meu caso aqui, eu vou analisar a CTC em pH 7. Vamos lá, qual foi a avaliação? Isso, desculpa. Vou analisar a CTC, tá? Capacidade de troca catiônica efetiva. Vou analisar essa primeira linha. Então, lá diz o quê? Que o meu está em 5,1 centimol C por decímetro cúbico. Então, se eu tenho 5,1 centimol C por decímetro cúbico, eu tenho isso aqui, ó. Eu estou nessa fase aqui, ó. Por quê? O que diz a tabela? Entre 5,1, vou usar essa parte aqui, ó. CTC a pH 7, T maiúsculo, tá? Vou usar a segunda linha, equivoquei. Então, aqui diz o quê, tá? Qual a situação que está a minha CTC no solo? Eu estou nessa fase aqui, ó, que é CTC a pH 7, T maiúsculo, tá vendo? Segunda linha aqui, outra linha aqui, ó. Centimol C por decímetro cúbico. Então, eu estou na faixa de quanto? Eu estou na faixa de CTC de 5,1 centimol C por decímetro cúbico. Se é 5,1 centimol C por decímetro cúbico, eu estou nessa faixa entre 4,31 e 8,6 centimol C por decímetro cúbico. Que quer dizer uma CTC o quê? Uma CTC média, tá bom? Então, vamos colocar lá CTC, média. Vamos lá, a matéria orgânica. Eu tenho no meu solo matéria orgânica na proporção de 13 gramas por decímetro cúbico, que é equivalente a 1,3%, tá? Então, vamos analisar como eu estou de matéria orgânica, tá? Vamos lá, matéria orgânica, tá aqui, né? Quanto eu tenho de matéria orgânica? DAG por quilo. Olha só, o resultado da análise de solo está me informando em grama por quilo. A tabela de interpretação está me dando um dado, um sistema de medida de DAG ou decagrama por quilo. E ela me informa o seguinte, como é que eu vou transformar o percentual por grama por decímetro, por grama por litro, por decímetro cúbico, em DAG por quilo. Lembrando o seguinte, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, que é o mesmo também que 1 quilo, uma vez que considera-se aqui a relação massa-volume do solo, a relação 1:1, tá? Interessante lembrar isso. Bom, o que acontece? DAG por quilo, decagrama por quilo, é o mesmo que percentual. Então, como eu já transformei lá atrás a grama por decímetro cúbico em percentual, eu posso fazer a equivalência de valor, tá? Da matéria orgânica. Se aqui está DAG por quilo, é o mesmo que percentual. Então,
não vou precisar fazer equação nenhuma. Então, quanto está minha matéria orgânica no solo? Minha matéria orgânica no solo ela está em 1,3%. E o que diz aqui? Que entre 0,71 a 2 decagrama por quilo, que é a mesma coisa que percentual, essa quantidade de matéria orgânica no solo é considerada baixa. Tá? Então, vamos lá. Como está minha matéria orgânica? Vamos subir e anotar. Matéria orgânica, está baixo. Tá? Vamos agora para os nossos micronutrientes. Tá? Vamos lá agora para os nossos micronutrientes. Cobre, no caso aqui é representado pela nomenclatura Cu. Eu adorava usar termos químicos para mandar alguns colegas que me perturbavam ir para aquele lugar. Mas enfim, não vem ao caso. Bom, vamos lá. Então eu tenho cobre, 2,62 mg por decímetro cúbico. Vamos analisar como está a minha situação de cobre, aqui na tabela para micronutrientes. Desculpa, lá embaixo. Tarará. Então aqui eu tenho minha tabela para micronutrientes. Então diz o quê? Que o meu cobre ele está em 2,62. Tenho aqui cobre, tá vendo? Vou rompendo 2,62. Aqui diz o quê? Que acima de 1,8 miligrama por decímetro cúbico, esse cobre é considerado alto, tá? Então, vamos lá. Então, meu cobre nesse solo está alto, tá? Não há muito o que fazer quando encontramos uma situação dessa em relação a micronutrientes. O que podemos fazer é verificar, no decorrer do desenvolvimento da planta, os sintomas de toxidez visível e evitar a aplicação de produtos à base de cobre para controle de algumas doenças. Simples assim, para evitar intensificar os danos causados pela toxidez pelo excesso desse elemento no solo. Tá? É interessante lembrar que a nutrição, o excesso ou falta de um determinado elemento, principalmente microelemento, vai interferir na opção ou reduzir o leque de opções de produtos que vocês vão utilizar para controlar algumas doenças fúngicas ou bacterianas. Tá ok? Lembra desse detalhe que é muito importante. Porque se eu tenho um solo que já está com uma grande quantidade de cobre na sua solução, é interessante, caso apareçam problemas, algumas doenças fúngicas, é interessante que eu evite o uso de produtos cujo princípio ativo sejam oxicloreto de cobre, sulfato de cobre e assim por diante. Tá bom? Vamos lá. Manganês, eu tenho 4,12 mg por decímetro cúbico. Vamos ver o que diz a minha situação para manganês, tá? Vamos lá. 4,12 mg por decímetro cúbico. Manganês, Mn. Vamos lá. Então, eu tenho quanto de manganês? Eu tenho 4,12 mg por decímetro cúbico. Que diz o quê? Que entre 3 e 5 mg por decímetro cúbico, meu manganês é considerado baixo. Tá bom? Então, o meu manganês, está baixo. Tá? Vamos lá. Meu zinco. Quanto está o meu zinco? Meu zinco ele está em 8,03 mg por decímetro cúbico. Vamos analisar meu zinco. Zinco, aqui, primeira linha. Então, o meu zinco ele está em 8,03 mg por decímetro cúbico. E aqui diz o quê? Que acima de 2,2, presta atenção, acima de 2,2 mg por decímetro cúbico, esta quantidade de zinco é considerado alto. Tá bom? Então, como está meu zinco? Nesse caso aqui, o meu zinco está alto. Certo?
Vamos agora para o ferro. Nossa, esse ferro está elevadíssimo, pesado. Então, quanto eu tenho de ferro? O meu ferro está em 29,37 miligramas por decímetro cúbico. Vamos interpretar o ferro. E aqui diz o quê? A minha interpretação. Ferro. Então, vamos lá. Eu tenho quanto? 29,37. Então, diz o quê? Ferro. Olha, segue essa linha aqui. Diz o quê? 29,37. Aqui diz o quê? Que caso eu tenha uma quantidade de ferro no solo, na solução do solo, de 19 a 30 miligramas por decímetro cúbico, esse meu ferro é considerado médio. Agora, analise uma situação, 29, agora sim, desculpa, 29 eu ia construir um raciocínio antes de ter concluído esse. Bom, então meu ferro tem 29,37 miligramas por decímetro cúbico, então estou nessa faixa. Então meu ferro está médio, tá bom? Lembrando que feijão é uma cultura altamente exigente em ferro. Então ferro, meu ferro no solo é médio. Tá ok? Prontinho? Pronto, fiz a interpretação do resultado da análise de solo. Falta agora fazer a recomendação para feijão, tá? Lembrando, eu quero que vocês depois deem uma olhada, certo? Na cultura do feijão, para a gente poder fazer o cálculo da recomendação de calcário, é interessante que utilizemos o mesmo modelo, ou a mesma equação que utilizamos para milho. Sugiro para vocês, quando for trabalhar com a recomendação de adubação com feijão, utilize como fonte de dados esse material, seja o doutor do seu feijoeiro. É uma publicação muito interessante da Portafoz, tá? Arquivo do agrônomo, certo? Eu sugiro que vocês utilizem essa publicação, porque é muito interessante esse material da Portafoz, tá ok? Então, vamos lá. Exigências nutricionais, aqui vocês têm tudo. E nesse material, vocês vão verificar, vão conseguir encontrar a saturação de bases necessária para a cultura do feijão. Se vocês não encontrarem, eu vou fazer o seguinte, no final dessa aula, eu vou passar uma planilha para que vocês possam fazer o print, tá? Para que vocês possam fazer o print e colar como imagem na pasta do computador de vocês, tá certo? Faça a edição como achar melhor, fiquem aí à vontade, porque eu peguei todos esses dados, todas as informações de diversas culturas e filtrei, anotei e deixei tudo no jeito para se trabalhar. Então, vamos lá. Olha só, feijão, nós vamos usar o método da saturação de bases, que é NC-T vezes V2 menos V1 dividido pelo PRT, sendo NC necessidade de calagem, tonelada por hectare, T capacidade de troca catiônica, 5,1 nesse caso, V2 a saturação de base desejada, no caso para o feijão, já não é 60%, é 70%, V1, isso aqui é tabelado, viu gente? V1, a saturação de base do solo, 34%, que vem no resultado da análise de solo, que está aqui, certo? E o PRNT é o poder real de neutralização total, relativo de neutralização total do calcário adquirido. O PRNT varia de moinho para moinho, de empresa para empresa. Tem empresa que o calcário tem PRNT que vai desde 65% a 95%. Acima disso, ainda não encontrei. Aliás, 95%, 90%, 95% ainda assim é muito difícil encontrar. Tá bom? Vamos lá. Vou ativar a calculadorinha aqui para a gente poder trabalhar. Tá? Então tem o quê? NCT vezes V2 menos V1. O que é? Tem a capacidade de troca catiônica. No meu caso aqui, olha ela aqui. Ó. Certo? Então, qual o valor do meu T? 5,1. Então, eu venho, tá? 5,1, tá? Vezes, abro parênteses, V2, que no caso do feijão é 70%. Onde eu encontro isso? É simples. Deixa eu aproveitar e colocar logo aqui. Eu falei que ia deixar no final da aula, mas vou exibir logo essa planilha para
vocês terem acesso. É aqui que eu tenho as planilhas aqui, onde eu faço o cálculo de adubação já direto, eu não faço equação. Lanço as informações na planilha, ela já me dá a quantidade de adubação, calcário e tudo. Depois, se vocês quiserem, estou à disposição para ceder essa planilha para vocês, certo? Lógico, mediante uma prévia capacitação para utilização da mesma. Se vocês quiserem, entrem em contato com a gente, pelo telefone 779-9189-1849, cujo número, se eu não esquecer, vou deixar no finalzinho lá anotado na aula, tá bom? Anotado na planilha. Então, vamos lá. Saturação desejada. Eu quero que vocês aproveitem esse momento para fazer o print dessa tela, tá ok? Vamos lá? Começando. Bom, tá aí. Espero que vocês tenham conseguido. Deem pausa. À medida que eu paro um pouquinho, vocês deem pausa, façam o print da tela e copiem numa pasta. Tá ok? Vamos lá. Então, qual o V2 do feijão? Olha aqui, V2, certo? Vamos lá. Feijão, plantas tropicais, hortaliças, fruteiras de clima tropical, fruteiras, plantas aromáticas medicinais, plantas ornamentais. Vai estar lá em cima. Opa, aqui ó, arroz, trigo, leguminosas. Feijão, está aqui na classe leguminosa. Qual a saturação V2 feijão, soja e adubos verdes? Olha só, aqui indica 50%, tá? Mas eu vou dar uma sugestão para vocês. O feijão é meio que exigente. Vamos trabalhar então o seguinte, com no mínimo 60%. 60% a 70%. Se vocês puderem e tiverem recurso disponível, sugiro inclusive que se trabalhe até com 70%. Vai gastar um pouquinho mais de, como diz o ditado, de adubo, de calcário, mas é uma sugestão. Mas vamos trabalhar com 60%, tá bom? Tá 50%, quando varia de uma condição de solo a outra, não vou entrar muito nesse mérito, mas nesse caso vamos trabalhar com 60%, ok? Então, vamos lá. Opa! Então, tem 5.1, V2, 60, menos V1. Qual o V1? Está aqui, ó, que é a saturação de bases inicial do solo. Cadê? V2, saturação de bases, CTC. Está aqui, ó. Opa! O V1 do solo. Nossa, eu me perdi aqui. Magnésio, tá aqui argila, muito baixo, bom, baixo. Eu não coloquei a saturação de base do solo. Bom, mas matéria orgânica, acabei esquecendo de identificar o V1. O meu V1, no caso aqui, é 34, tá vendo? Percentual V, 34%. Vou fazer ali só uma observação para ver como está o meu V1 no solo. Saturação de bases, V. Aqui, ó, saturação por bases do solo, V. Tá vendo? Percentual muito baixo, que é... Então, aqui diz o quê? Que igual ou inferior a 20% é muito baixo, entre 20% e 40%, entre 20,1% e 40% é baixo, entre 40,1% e 60% é médio. Bom,
O meu está nessa faixa, entre 20% e 40%. Então, o meu está com o valor com o V1 de 34%. Se é 34%, então é o que? Baixo, tá bom? Vamos lá, então a minha saturação do solo, 34%. Então, eu vou lançar aqui, 60 menos 34, fecho, parênteses, dividido por, vamos supor que eu tenho na região um calcário que me entrega um calcário com PRNT de 70%. Opa, desculpa. Dividido pelo PRNT. No caso aqui, eu vou colocar 100%. Perdão, viu, gente? Depois eu indico como calcular a quantidade de calcário. Então, isso quer dizer o quê? Primeiro, o que eu faço? NC, necessidade de calagem, igual. NC, necessidade de calagem, igual. Vamos lá. Primeiro, eu faço o quê? Eu respondo, eu calculo o que está entre parênteses. 60 menos 34. Deixa eu acionar aqui a calculadorinha. Vamos lá. Então, tem o quê? 60 menos 34 é igual a 26. 5,1 vezes 26, 5,1 é igual a 132,6. 132,6 dividido por 100 é igual. Então, tem o que? Nesse caso, eu vou precisar de 1,326 toneladas de calcário com PRNT de 100% por hectare. Tá? Olha só, 1,326. Vou arredondar isso para 1,33. Tá? 1,33 tonelada de calcário por hectare. Sendo calcário com PRNT, nesse caso, de 100%. Tá? Só que eu não encontro calcário com PRNT de 100%. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora a conta da quantidade de calcário de acordo com o calcário que eu tenho na minha região. Vamos supor que na minha região eu tenho um calcário com um PRNT de 70%. Então, eu vou fazer o quê? Vou calcular a quantidade de calcário. E como é essa equação? Essa equação funciona da seguinte forma. NC vezes 100 dividido pelo PRNT. Qual o meu NC? É 1,33. Então, eu tenho o quê? QC é igual a 1,33 vezes 100. Se o calcário que eu tenho na região tem 70% de PRNT, tem um PRNT, esse dado vem ou na nota fiscal, quando o calcário é vendido a granel, ou vem no rótulo da embalagem, tá? Então, se é 70%, informando lá, eu faço isso. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu sigo adiante, tá? Então, tem o quê? QC é igual a 1,33, vamos para a calculadora, tá? Zerar 1,33 vezes 1,33 vezes 100 é igual, dividido por 70 é igual a 1,9. Você pode fazer dessa forma também. Primeiro pegue 100, divida por 70, aí você vai ter o quê? 1,428 pela uma dízima periódica, vezes 1,33, que é igual
Ou seja, eu vou precisar, nesse caso, de 1,9, está aqui na calculadora, 1,9 tonelada, 1,9 tonelada de calcário PRNT 70%, para cumprir a falta de pureza desse calcário. Tá bom? Vamos lá. Mas eu tenho uma outra equaçãozinha que eu preciso fazer, tá? Vamos supor que, olha só, eu calculei essa quantidade de calcário coletando a amostra na camada de 0 a 20 centímetros, tá? Esses dados na camada de 0 a 20. Mas vamos supor que eu quero fazer uma melhoria das características físico-químicas do solo numa camada um pouco mais profunda. Vamos supor que eu tenha coletado aqui a amostra de solo na camada de 0 a 30 centímetros e que também o meu preparo de solo vai fazer o revolvimento desta mesma camada, de 0 a 30. Olha só, dependendo do tipo de solo, se eu utilizar um arado, por exemplo, se eu utilizar o arado numa condição adequada, raramente o arado vai revolver o solo numa camada abaixo, menor que 30 centímetros. Geralmente é de 30 centímetros para lá que o arado consegue cortar. Isso também se eu for usar uma grade muito pesada. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade de calcário total, considerando que eu vá fazer a incorporação do calcário na camada de 0 a 30 centímetros, ou seja, eu vou trabalhar com aração e gradagem. Então, o que eu vou fazer? QCT, que é a quantidade de calcário total, que é igual a QC, tá? Que é a quantidade de calcário, vezes 30, que é a camada de solo que eu vou revolver, dividido por 20. Olha só, o meu numerador nessa fração aqui, 30, 20, o meu numerador vai variar conforme a camada de solo que eu for revolver, tá? O meu numerador vai variar. Olha só, veja bem. Se eu coletei a amostra de solo, tá? Na camada de 0 a 30 centímetros, e eu vou fazer a recuperação na camada a incorporação na camada de 0 a 30 centímetros, eu não preciso fazer essa conta. Mas se eu coletei a amostra de solo na camada de 0 a 20 centímetros, mas eu quero incorporar o meu calcário na camada de 0 a 30 centímetros, aí eu vou ter que fazer esta equação, tá? Vamos supor, nesse caso aqui, para a gente evitar essa equação, aliás, para a gente fazer essa equação e dar continuidade, vamos supor que eu coletei a amostra de solo na camada de 0 a 20, vamos supor que eu coletei a amostra de solo na camada de 0 a 20, porém vou querer incorporar na camada de 0 a 30. Então é necessário que eu faça essa equação, tá? Vamos lá, então QCT é quantidade de calcário total igual quantidade de calcário vezes 30 dividido por 20. QCT é igual a 1,9, tá? Vezes 30, vezes, no caso, 30 dividido por 20 é 1,5. Só pegar a calculadorinha aqui, ó. 30 dividido por 20 é igual a 1,5. Então, eu tenho 1,9 vezes 1,5, tá? QCT, fechar aqui a quantidade total de calcário que eu for precisar é igual a 1,9 vezes 1,5 vezes 1,9, tá? Então, eu tenho aqui 2,85 toneladas por hectare. Beleza, pessoal? Calculamos a quantidade de calcário. Então, eu tenho aqui 2,85 toneladas de calcário por hectare.
Como eu falei, vamos considerar que eu coletei a amostra de solo na camada de 0 a 20, mas eu agora decidi fazer a incorporação na camada de 0 a 30. Eu tenho que fazer essa última equação para adequar, aumentar a quantidade de calcário, porque eu vou ter um maior volume de solo para a incorporação desse calcário. Tá ok? É importante, então, é o seguinte, detalhe. Se você vai querer incorporar o calcário na camada de 0 a 30, colete a amostra de solo na camada de 0 a 30. Se você vai querer incorporar o calcário na camada de 0 a 20, colete a amostra de solo nas camadas de 0 a 20. Tá bom? Sempre em camadas equivalentes, colete a amostra de solo sempre em camadas equivalentes às camadas a camada que você vai incorporar o seu calcário. Isso vale muito bem aí para esse caso que nós estamos analisando. Tá ok? Vamos lá. Bom, vamos agora calcular a quantidade de fertilizantes necessária para o bom desenvolvimento do feijoeiro, tá? Bom, gente, fui tomar uma aguinha, né? Garganta secou, mas vamos lá. Continuando. Bom, lembrando que é interessante vocês seguirem algumas recomendações para a aplicação do calcário. Metade do calcário tem que ser aplicada, distribuída no solo, antes da aração, e a outra metade depois da aração e antes da gradagem. Tá ok? E lembrando que antes de implantar a cultura, é necessário que se espere um mínimo de 60 a 90 dias para que o calcário possa reagir com o solo. Só um detalhe, o calcário só reage com o solo se houver umidade no mesmo. Se não houver umidade, não choveu, não houver irrigação em cima, para o calcário reagir, pode esquecer. Ele não vai, nesse período, ele não vai reagir com a solução do solo, tá? Para cumprir o seu papel, que é a neutralização do alumínio e corrigir o pH, tá bom? Outra coisa interessante, outra coisa interessante que vocês precisam analisar. Se você tem pretensão de trabalhar uma programação de produção, é interessante que você aplique o calcário em um ano e faça o plantio no ano seguinte, para que o solo tenha tempo mais que suficiente para reagir com o calcário, tá? E o calcário cumpra com o seu papel. E eu sugiro até, quem quer trabalhar de forma mais tecnificada, a aplicação de calcário em um ano, passou o período chuvoso, no ano seguinte colete uma nova amostra de solo, mande para o laboratório para ver se de fato o calcário elevou a saturação de base desse solo para os níveis necessários para o bom desenvolvimento da cultura que vocês forem implantar. Bom, vamos lá. Definimos a quantidade de calcário, fizemos a aplicação e chegou a hora. Chegou a hora de fazermos a nossa adubação. Aqui, temos aqui uma equação que eu ensinei vocês como calcular a quantidade de nitrogênio que está disponível todo ano nos solos. Que está aqui, a quantidade de nitrogênio anual, 13 kg por ano. Não considere isso como nitrogênio disponível para que vocês possam fazer uso dele e reduzir os custos com a adubação nitrogenada. Porque este é o nitrogênio que compõe a fertilidade natural do solo. E não convém você contar com ele, porque você vai ter um risco de promover uma degradação, um enfraquecimento, um empobrecimento desse solo. Então, vamos deixar ele quietinho. Vamos fingir que ele nem está lá. Deixa ele lá. Isso eu calculo, eu pessoalmente quando eu vou prestar consultoria, eu utilizo esses parâmetros, essas informações, para dizer para o meu cliente quanto, com base na análise de solo, quanto eu tenho de nutrientes na solução do solo. E depois eu transformo isso nos adubos comerciais, ou ureia, ou superfosfato simples, ou cloreto de potássio. Para quê? Porque quanto mais nutrientes eu tenho dissolvido na solução do solo, isso eleva o meu preço de comercialização da propriedade, do imóvel. Isso eleva o meu valor imobiliário da propriedade, tá bom?
É só uma dica que eu dou, certo? Eu às vezes faço isso, quem me procura pede esse suporte, eu dou, lógico. A gente fecha um valor tal e acabamos fazendo esse levantamento, dizendo, inclusive, qual seria o custo médio para produzir cada saca de feijão, cada saca de soja, cada saca de milho, tá? Vamos agora, então, para a nossa cálculo de adubação. Bom, como eu falei para vocês, eu sugeri para vocês a utilização, não é esse, eu apaguei, a utilização daquele, como é que fala, do material da Potafoz, né? E sugiro também para vocês a utilização desse material aqui, ó, que você pode pesquisar. Recomendação para uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais, quinta aproximação. Eu sugiro que vocês utilizem, explorem bastante esse material, porque é muito bom. Foi um material publicado pela Universidade Federal de Viçosa, tá? Pelos editores Antônio Carlos Ribeiro, Paulo Tácito Guimarães e Vitor Hugo Alvarez, que é da Comissão de Fertilidade de Solo, né? Não foi da Universidade Federal de Viçosa, desculpe, que é da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, tá? Eu uso bastante esses dados dessas comissões, conforme o estado que eu vou atuar. Por exemplo, aqui na Bahia, eu gosto muito dessas aproximações, tá? E no caso do estado de São Paulo, eu trabalho com os dados do estado de São Paulo. No caso nos dados do Sul, trabalho com os dados do Sul. Por que você fala, Adão, mas você sai da Bahia para prestar consultoria lá? Não. É porque às vezes eu tenho algum amigo aqui da Bahia que está trabalhando lá, tem uma chácara ou alguma coisa, tanto em Minas como em São Paulo, me ligam, mandam um zap, pedem informação e eu acabo me adequando. Mas olha, independente de qual seja a região, você também pode estudar, trabalhar com essa quinta aproximação. Mas eu prefiro utilizar a aproximação de cada estado, desenvolvida pela comissão de cada estado. Tá ok? Vamos lá. Cultura do feijão. Onde é que está o feijão? Eu me perdi aqui. Eu desci demais. Bom, cadê feijão? Roseiras. Opa, desci demais. Falei. Crisântemo, gladiola, roseira, gramadas, plantas ornamentais, arroz, cana, feijão. Ele tá aqui. Pronto, tá aqui. Então é o seguinte. Nesse caso aqui, essa quinta aproximação para o estado de Minas Gerais me dá a opção de trabalhar com diferentes níveis tecnológicos para feijão. Eu tenho o NT01, o NT02, o NT03, o NT3, desculpa, NT1, NT2, NT3 e NT4. No caso, o NT1, as produtividades esperadas, elas variam de 1.200 kg por hectare até acima de 2.500 kg de grão de feijão por hectare. Olha, vamos dizer o seguinte, que eu não quero, que eu quero trabalhar no nível tecnológico de NT2, que é o que? Calagem, adubação, sementes fiscalizadas, uma população de 220 mil a 240 mil plantas por hectare com controle fitossanitário e tratamento de sementes, tá? Se for NT1, calagem, adubação, sementes catadas na própria propriedade, 220 mil a 240 mil plantas por hectare, capina até 30 dias após a emergência. Olha só, na classe da NT1, eu tenho de 1.200 a 1.800 kg de hectare de produtividade esperada. Eu vou trabalhar aqui com NT2, tá? Vamos considerar o meio termo, NT2. Então, que é o que? Calagem, adubação, sementes fiscalizadas, 220 a 240 mil plantas por hectare, controle fitossanitário e tratamento de sementes. Vamos lá, NT2. Opa. Então, recomendação de adubação com macronutrientes. Vou pegar a informação aqui, ó, do NT2, tá? Quer dizer o quê? O nível tecnológico NT2. No plantio, eu vou utilizar o quê? 20 kg de nitrogênio por hectare.
E na cobertura eu vou utilizar o quê? 30 kg de nitrogênio por hectare. Isso quer dizer o quê? Vamos lá. Plantio. Adubação, plantio. Vamos lá. Eu tenho o quê? No plantio, vamos supor que o fertilizante que eu escolhi é ureia, tá? Então vamos lá. 100 kg de ureia tem 44 kg de nitrogênio, tá? Então no plantio, X quilos, 100 kg de ureia. Então eu vou ter o quê? X quilos de ureia, eu vou ter, quantos quilos é que eu olhei lá? 20 quilos de nitrogênio. Então eu vou querer 20 quilos de nitrogênio. Então, em X quilos de ureia, eu vou ter 20 quilos de nitrogênio. Deixa eu só arrumar isso aqui para ficar bem ajeitadinho. Eu vou ter 20 quilos de nitrogênio. Então é só eu cruzar 100 vezes 20, né? X vezes 44, 100 vezes 20. Regra de 3 simples. Então eu tenho o quê? Eu tenho aqui o seguinte, tá? 44x, x vezes 44, 44x, igual a 100 vezes 20, 2.000. Então, que é igual a x é igual, tá? Vamos lá. Então, eu tenho o quê? 44x. Então, eu tenho o quê? 2.000. X é igual 2.000 por 44. X, então, eu tenho aqui, ó, X é igual, quantos quilos de ureia? Pega a calculadora. 2.000, peguei a conta errada. Peguei a pasta errada. 44, 2.000 dividido 44. Então, eu tenho o quê? Eu vou precisar de 45 quilos de ureia. Nossa, muito pouco ureia, viu? Muito pouco mesmo. 45 quilos de ureia. Estou até estranhando esse valor na recomendação ali, porque pegou muito pouco. Bom, vamos lá. Vamos verificar só isso aqui mesmo. Perdão, tá aqui, ó. Então, diz o quê? No plantio, 20 kg de nitrogênio. Na cobertura, 30 kg de nitrogênio. Vamos lá. No plantio, 20 kg de nitrogênio. Como é plantio, basicamente vai ser isso mesmo. Então, vou precisar o quê? No plantio, de 45 kg de ureia. Vamos agora para o fósforo. A fonte de fósforo que eu usei vai ser o superfosfato simples, tá? O famoso super simples. Então, aqui diz o quê? Que, conforme a disponibilidade de fósforo, tem uma observação aqui, ó, P2, vamos ver o que quer dizer aqui, ó, onde está? Vê os níveis de fertilidade no quadro 5.3. Onde é que está o quadro? 5.3. Eu só fui dar uma conferida, na verdade o quadro 5.3 trata, de fato, aquilo que a gente já anotou aqui, ó. Aquilo que a gente já tem anotado aqui, ó, que é a recomendação baseada no teor no nível de fertilidade do solo, ó. Eu só tirei essa dúvida porque eu não tinha lembrado que se tratava do quadro 5.3, mas é basicamente isso aqui. Bom, então voltemos para continuarmos com o nosso tema. Então vamos lá. O fertilizante que eu utilizei, suponhamos que tenha sido superfosfato simples. E eu estou trabalhando com nível tecnológico 2, tá? E diz o quê? Disponibilidade de fósforo por hectare. Baixa, média, boa. E a dose de P2O5 que eu tenho que aplicar por hectare. Vamos lá. Então, o que acontece? Saí daqui, era para eu mostrar. É fósforo. Saí aqui. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Eu acabei saindo. Me desculpem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, como é que está a minha condição de fósforo? O meu fósforo, a interpretação
agronômica para o meu fósforo está aqui, PP, fósforo no solo, pronto. Potássio, P. O meu fósforo está em 4 mg por decímetro cúbico com 25% de argila, então o meu fósforo é muito baixo. E aqui o que que me informa? Que caso o meu fósforo seja baixo, eu tenho que aplicar 80 kg de P2O5 por hectare. Vamos lá? Então, 80 kg de P2O5 por hectare no plantio. Isso vai equivaler a quantos quilos de superfosfato simples? Bom, super simples. O superfosfato simples eu tenho 16% de P2O5. Eu preciso de 100 kg de super simples, tem 16 kg de P2O5. X quilo, né, só aproximar aqui, X quilos de P2O5, eu vou ter X quilos de superfosfato simples, eu vou ter 80 quilos de P2O5. Eita! Então, eu tenho aquela seguinte situação. X é igual, né? Cruzo, X vezes 16, 100 vezes 80. Então, eu tenho 16x é igual a 100 vezes 80, 8.000, tá? Então, eu tenho a seguinte situação. X é igual, né? 8.000, isso vai dar muito superfosfato. 8.000 dividido por 16. X é igual, pegar a calculadorinha, 500 kg. Já sei de cabeça. Aproximadamente. Vamos lá. 8.000 dividido por 16. Então, eu vou precisar de 500 kg de superfosfato simples. Então, vou colocar aqui 500 kg de super simples por hectare, tá? Vou precisar disso aqui, tá bom? Vamos agora para a nossa adubação com potássio. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui embaixo, analisar uma condiçãozinha. Tá. Não tem muita coisa a acrescentar em relação à cobertura, não. O meu potássio, quanto é que eu preciso de potássio? Vamos lá. Como está primeiro minha condição de potássio no solo? Eu tenho aqui, ó. Como é que está meu potássio? Tá, meu potássio eu tenho 0,24 centimol por decímetro cúbico, que é bom. Então aqui diz o quê? Que me diz o seguinte: disponibilidade de potássio. Eu tenho uma quantidade boa de potássio. Então ele está dizendo o quê? Que caso a minha condição de potássio no solo esteja boa, eu só precisarei aplicar no solo, em cobertura, aplicar no solo 20 kg de K2O por hectare. Suponhamos, vou aplicar 20 kg de K2O. Então nós temos essa situação, né? Puxa aqui, perdão. Então nós vamos fazer essa conta para o K2O. Então precisa de quanto? 20 kg. Gente, esqueci de colocar aqui, ó. 20 de ureia, 20 kg de ureia e 80 kg, só para fechar, por hectare de P2O5, tá? Só para fechar, vou fazer as contas. E o potássio eu vou precisar de 20 kg. Vamos lá. Então, cloreto de potássio tem 58% de K2O. Eu preciso de quanto? De K2O? 20 kg de K2O. Tá? Então, vamos lá. Fazer a continha, né? Se em 100 kg de cloreto de potássio eu tenho 58 kg de K2O, em X eu vou ter 20 kg, que é o que eu preciso, né? Então vamos lá, 100 vezes 20, 2.000. 2.000, X vezes 58 é igual a 58X
20 vezes 100 é igual, cruzando, né? É igual 2.000. Então, x é igual 2.000 por 58, né? 2.000 por 58. Então, nós temos a seguinte regra. X, fazer a continha, 2.000, 1.000, dividido por 58. Então, eu tenho x é igual a 34,48 quilos de cloreto de potássio. Mas vou botar 34, botar logo 35, botar 34. O ideal, depois aqui arredonda, 34,48 quilos de cloreto de potássio. Tá bom? Vamos lá? Então, fechamos a nossa adubaçãozinha aqui. Fechado, bonitinho. Deixa eu só dar um negrito aqui para destacar. Pronto, é isso que eu tenho. Agora na cobertura. Na cobertura está me dizendo o que lá? A recomendação está me indicando na cobertura a aplicação ao nível tecnológico 2, a aplicação de 30 quilos de nitrogênio por hectare, tá? 30 quilos de nitrogênio. E tem uma observação aqui, ó, observação número 3. 3. A adubação nitrogenada de cobertura deve ser feita 25 a 30 dias após a emergência, DAI. Então, eu tenho essa observação, ó. Destaquei aí para vocês. A adubação nitrogenada de cobertura deve ser feita de 25 a 30 dias após a emergência, que é resumido aí com DAI com solo ainda úmido. A adubação nitrogenada de cobertura deve ser parcelada 20 e 30 dias. Esse ponto número 4 aqui no nível tecnológico, quando o nível tecnológico é mais alto, aí tem outra observação, mais 25 a 30 dias após a emergência. O que quer dizer DAI maiúsculo aí? Quer dizer dia após a emergência. 25 a 30 dias após a emergência. Então, vamos lá. Então, eu preciso de 30 quilos na adubação de cobertura. Nitrogênio, ureia, 44% de N. Então, 100 quilos de ureia, eu tenho 44 quilos de nitrogênio. Em X, vou ter 30 quilos de N. Então, eu tenho o quê? Vamos lá. Vamos lá, só dar uma afastadinha. 44, então eu tenho aqui, ó, 44x é igual, né? 44x é igual a 3.000. 30 vezes 100x vezes 44, vezes 3.000, né? Deixa eu só apagar aqui. Então, x é igual, vou apagar isso aqui. Então, x é igual a 3.000 dividido por 44. Volto aqui, venho aqui embaixo. Então, tenho o que? X, só para ficar pertinho, x é igual, puxar aqui a calculadora, 3.000 por 44, 3.000 dividido por 44. Então, x é igual a 68,18 quilos de ureia, tá? Então, x é igual a 68,18 quilos de ureia. Certo, pessoal? Aí, bonitinho, adubação de cobertura feita. Vamos lá pegar mais alguma informação lá. Fechei, tá? Vamos agora para algumas outras recomendações. Em solos
em solos com baixos teores de magnésio e ou enxofre, aplicar 20 kg por hectare desses nutrientes. Bom, como é que está a minha condição de, como diz o caso, de magnésio? Vamos olhar lá em cima. O meu magnésio Mg 0,7 centimol/C por decímetro cúbico. O meu magnésio está médio. Lembrando que, como é interessante, quando você tem níveis baixos de magnésio, é interessante que você opte para fazer a correção do solo com calcário dolomítico. Em caso de você ter problemas com cálcio, baixos níveis de cálcio, faça a opção por utilizar o calcário calcítico, tá bom? No material que eu expliquei anteriormente, vocês vão ver a diferença entre ambos os calcários. Um tem mais magnésio, a composição, mais ou menos aí, o calcário dolomítico tem em torno de 5 a 12% de magnésio, e o calcário calcítico é mais rico em cálcio, tá? Mas o que importa é que vocês prestem atenção bastante nessa orientação, tá bom? No meu caso, eu não tenho muito problema, e como eu utilizei um calcário, vamos dizer assim, dolomítico, eu não vou precisar, não vou ter problema em aplicar, em seguir essa recomendação. Constatando-se, vamos para outra recomendação, constatando-se deficiências de boro e ou zinco, aplicar 1 kg por hectare de boro e 2 a 4 kg por hectare de zinco. A minha análise de solo não me deu os dados referentes a boro. É uma preocupação, mas segue a regra. Eu inclusive sugiro, quando não vem essa informação, sugiro fazer aplicações de boro via lanço, né? Aplicações de boro a lanço, de se fazer o plantio da área, tá bom? Sugestão, tá? Então diz o quê? Se eu tiver deficiência de boro ou zinco, vamos ver como é que está meu zinco, mas o zinco eu tenho informação. O meu zinco, a minha quantidade de zinco está alta. Então é uma recomendação que para mim não vai adiantar, porque meu zinco está tranquilo, tá ok? Vamos agora. Efetuar a aplicação foliar de 60 gramas de molibdênio, que é equivalente a 154 gramas por hectare de molibdato de sódio, ou 111 gramas de molibdato de amônio entre 15 e 25 dias após a emergência, que é quando a planta começa a nascer. Beleza? Segue aí. Fazer inoculação com risóbio, principalmente nos níveis de tecnologia mais baixos, NT1 e NT2. E aí no plantio, quando a planta começar a crescer, o sistema radicular começar a se desenvolver, essas bactérias, né, do gênero risóbio, vão se fixar no sistema radicular das plantas e vai ajudar a planta, feijão, ou soja, que seja, a absorver nitrogênio, a fixar o nitrogênio da atmosfera no solo, o que vai promover o enriquecimento do solo em termos de nitrogênio, tá bom? Vamos lá. Outra recomendação, adubação de feijão no plantio direto. Mesmas recomendações do sistema tradicional, entretanto, o êxito depende dos seguintes pré-requisitos: nivelamento do terreno, correção da acidez do solo, produção de material orgânico, destruição do encrostamento superficial, que pode ser por meio de subsolagem ou escarificação, destruição do adensamento superficial. Do adensamento superficial e outros cuidados. Recomenda-se aos agricultores que desejam utilizar esse sistema de plantio consultar o engenheiro agrônomo em virtude de sua complexidade. Interessante. Estou aí à disposição. Tá bom? Olha só, finalizado. Eu acho que é isso. Estamos aí à disposição. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Fechamos direitinho essa aula aqui de hoje e espero logo ter a participação de vocês
aí no link. E qualquer dúvida, e também por meio do nosso canal direto, que é esse aqui, ó, 77, tá? 99189 1849. Estamos à inteira disposição para você, produtor rural, ou para vocês, técnicos do ATER Bahia Produtiva, que estão tendo aí acesso direto a esse canal e acesso direto a gente aí, tá ok? Então, sou eu aqui de novo. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até a próxima, onde vamos trabalhar a cultura do sorgo. Tá bom?